Boa noite, amados irmãos. Nós desejamos a todos os queridos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus porque temos ainda este privilégio de poder meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus e honrá-lo através do nosso louvor, da nossa adoração, mesmo que em nossas residências, mas Deus tem nos dado essa bênção. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, e nós estaremos lendo o versículo 15 para a nossa meditação, a palavra da fé. O apóstolo Paulo, aconselhando o seu discípulo Timóteo, orientando ele em como agradar a Deus, disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Recentemente, fizemos um estudo expositivo com a igreja e agora estamos trazendo esta meditação para que os queridos que não tiveram a oportunidade de estarem lá conosco pudessem também ser edificados com esta bendita palavra. Ser cristão sempre foi um grande desafio, porque significa identificar-se com nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão é aquele que identifica-se com Cristo. Identificar-se com Cristo é algo muito sério, porque deve ser em todas as maneiras de viver. Mas, com certeza, é um viver abençoador nas realizações que glorificam a Deus e que geram em nossos corações um sentimento de bem-estar pessoal, porque estamos dentro da vontade de Deus. Aprovados por Deus significa uma vida ajustada aos propósitos e aos padrões de Deus. Significa submissão à vontade de Deus expressa na sua bendita palavra. Deus conhece nossos corações. Deus sabe que somos pessoas, somos seres humanos influenciados e sempre assediados pelo poder do pecado. Mas Ele aguarda de nós e deseja de cada um de nós o bom querer de honrá-lo através do nosso viver. Quando o cristão sente-se aprovado por Deus? O término da leitura do versículo responde: quando não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando tem consciência em paz com Deus. A sua consciência não tem do que o acusá-lo. Vivendo a vida cristã, uma vida também social, embora não sejamos perfeitos, mas com disposição para acertarmos mais e errarmos menos. Quando nós olhamos para a biografia dos homens de Deus do passado, quando estudamos sobre a vida dos grandes patriarcas, nós vamos ver na história de cada um deles momentos de enlevo espiritual, de perfeita comunhão com Deus e também, dentro das suas humanidades, momentos de abatimento, momentos de deficiência. Mas Deus, na sua infinita graça, transpassou as nossas faltas e as faltas daqueles a quem nós estamos fazendo referência, e assim, cumprindo o seu propósito, o seu grande projeto de salvação da humanidade, usando vidas de homens, mulheres, pessoas como nós. Elias disse, ou melhor dizendo,
Tiago disse que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos problemas, às mesmas falhas. Mas Deus usou a vida dele para a sua glória e para a sua honra. Não ter do que se envergonhar. No Salmo 139, no versículo 7, o salmista orou dizendo: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aprendemos que não há como fugirmos do Espírito Santo de Deus. O escritor Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 3, ele disse que os olhos de Deus estão em todos os lugares, olhando os maus e os bons, contemplando a vida dos seus filhos, das suas criaturas. É importante nós sabermos que Deus se preocupa especialmente com a nossa individualidade. Deus se preocupa com a coletividade, com o mundo criado, com o mundo humano, mas especialmente com a vida de cada um de nós. E é importante destacarmos que a prática do pecado sempre foi razão de humilhação e vergonha. Com tristeza, nós temos visto nestes últimos anos na nossa história, no nosso país, e também não só do nosso país, como de outras nações, pessoas tidas como nobres, ilustres, que foram humilhadas, grandemente humilhadas, algemadas e até presas por causa de práticas pecaminosas. E ainda hoje essas pessoas tentam se justificarem diante da sociedade. Mas diante de Deus, só somos justificados através da nossa submissão, da nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo e da confiança que depositarmos no seu sacrifício remidor feito por nós lá na cruz do Calvário. Em Romanos 5, versículo 1, volto a citar, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só em Cristo encontramos a verdadeira absolvição dos nossos pecados, que gera para nós, para aqueles que convivem conosco, nossos familiares e amigos, vergonha. Então, melhor é render-se ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Fazer como fez o publicano da parábola que Jesus contou. Jesus disse que o publicano orou dizendo: Senhor, Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um homem pecador. A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 13, o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa, abandona, alcançará misericórdia. Que bênção, que privilégio sermos alvo da misericórdia de Deus. Deus olha para nós, vê a nossa condição de pecadores, de injustos, e Ele estende então sua graça sobre nós, a sua misericórdia, e nos declara absolvidos de toda a condenação. A palavra também diz que agradamos a Deus e somos por Ele aprovados quando manejamos bem a palavra da verdade. Isto eu entendo, não consiste em sabermos de cor
longos textos das Escrituras Sagradas. Há pessoas privilegiadas, irmãos queridos, que têm esse privilégio, né, que a psicanálise chama de mente fotográfica. A pessoa lê um texto uma, duas vezes e tem uma grande facilidade em decorar e guardar esta palavra. Mas significa especialmente um viver coerente com as verdades contidas na palavra de Deus que nós aprendemos. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então é importante nós termos essa palavra guardada em nossos corações e sabê-la usar no momento certo, saber usar quando necessário. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando passou pela tentação no deserto, o inimigo apresentou-se a ele, inclusive citando partes da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas daquela época. E Jesus combateu, Jesus rebateu, citando também as Escrituras. Nós, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, eu sempre oriento que devemos estudar a Bíblia, guardá-la em nossos corações, não para participarmos de debates acerca dos ensinamentos, das doutrinas que o Senhor Jesus e o nosso Deus Pai nos ensinou. Paulo diz que esses debates eles não edificam, escrevendo sua carta a Tito, mas serve apenas para criar confusões. Mas nós devemos sim guardar a palavra em nossos corações, manejá-la com sabedoria para nos defendermos das doutrinas e filosofias e heresias que não edificam em nada para a salvação e também para promovermos o reino de Deus através do ensino, da evangelização e da prática das boas ações, dos bons atos. Sendo obedientes. Manejar bem significa, então, um viver coerente com a palavra de Deus, sabendo que o que estamos praticando está de acordo com a vontade de Deus. Queridos, nesta breve meditação da palavra do Senhor, nós estaremos encerrando então este momento, lembrando que a meditação deve ser um propósito na vida de cada crente em Jesus Cristo. Embora Timóteo era um discípulo de Paulo, que seguia a missão do pastorado, e Paulo então diz a ele que o obreiro deve apresentar-se a Deus aprovado, mas todos nós, de uma maneira geral, que somos seguidores de Jesus Cristo, somos obreiros. Nós somos responsáveis por nossos atos como cristãos, como seguidores do Senhor Jesus Cristo. E precisamos, então, ter o cuidado, trazendo sempre em nossas mentes as grandes verdades do Evangelho da vida cristã, lembrando sempre que o Senhor nos alcançou com seu santo Evangelho, que ele nos trouxe a salvação através de Jesus Cristo, por meio da sua graça, e nós a recebemos em nossos corações através da fé, e devemos compartilhar essa grande salvação com aquelas pessoas com as quais convivemos, ensinando. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura, pregando
ensinando, evangelizando, consolando, levando uma palavra de conforto àquelas pessoas com as quais convivemos, porque vivemos dias difíceis, onde há muito sofrimento, muitas aflições, especialmente nestes dias de pandemias. Queridos irmãos, como se faz necessário ao crente em Jesus Cristo conversar com alguém, mandar uma mensagem, falando do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, do consolo que nós recebemos da pessoa do Espírito Santo. Só assim nós venceremos esta etapa tão difícil pela qual a humanidade está passando. Então, o objetivo de Paulo em ensinar Timóteo, o seu discípulo, que o substituiria na vida como missionário e como pastor, ela vem de encontro com todos nós, este ensinamento, porque somos também ministros do Evangelho de Jesus Cristo, para testemunhar do seu poder, levando outras pessoas também ao conhecimento de Jesus e do seu santo Evangelho. O objetivo principal é viver uma vida que agrada a Deus, viver uma vida que promove o seu reino na face da terra e vivermos também para ajudar as pessoas que convivem conosco. Nossos familiares, nossos amigos, a sociedade de maneira em geral. Que Deus possa ter falado aos nossos corações nesta noite. Que esta meditação possa ter servido de enlevo espiritual para todos nós. Que continuemos a amar o Senhor Jesus Cristo, a adorar a Deus de todo o nosso coração e gastar a nossa vida no seu reino. De tal maneira que sejamos vitoriosos, honrando a Deus e sendo edificados sempre. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos falar com Deus. Deus nosso Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, de todo o nosso coração, por seu bendito amor, por sua maravilhosa graça, pelos teus ensinamentos. Obrigado por este conselho bendito que o apóstolo Paulo deu ao seu discípulo Timóteo. E nós te agradecemos, porque também somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Estamos aprendendo com ele e aprendendo, ó Deus, com este bendito conselho, a evitarmos, ó Deus, a prática do pecado, porque ela gera a humilhação e a morte. E sabermos, ó Deus, guardar a tua palavra em nossos corações e também pô-la em prática no nosso dia a dia. Senhor, nós oramos ainda lembrando dos nossos familiares e amigos, aqueles que estão enfermos, ó Deus, socorre-os. Tenha misericórdia também dos nossos profissionais da área da medicina, porque estão exaustos, ó Deus, estão também ficando doentes. Pai querido, socorre, ó Deus, o nosso povo, a nossa nação, nosso estado, nosso município, neste momento, ó Deus, tão difícil que a nação brasileira está passando. Mas nós confiamos em Ti, porque o Senhor é o Pai das misericórdias, é o Deus que se compadece daqueles que o temem. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos protegido. E por isso nós te honramos, ó Deus, e te glorificamos de todo o nosso coração. Abençoe todos os teus filhos, Senhor. Todos aqueles que invocam o teu nome como único e todo suficiente Salvador, e aqueles demais que possam, ó Deus, ter tempo suficiente para receberem Jesus em seus corações.
Nós oramos no nome santo de Jesus, o teu Filho. Amém. Que Deus continue nos abençoando e até o próximo domingo, quando nós estaremos meditando mais uma vez na palavra de Deus. E no próximo domingo nós estaremos em nossos lares, não no templo, mas poderemos estar participando da nossa meditação a partir das 9h30 da manhã e também à noite a partir das 18h30. Que Deus nos conceda bons dias e muita saúde. Amém. Oh